convido já para fazer uma explanação de 15 minutos o nosso secretário da Fazenda, o secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco, Décio Padilha, que é o coordenador, né, de uma proposta que foi elaborada por todos os secretários da Fazenda dos estados e houve também o respaldo dos governadores, não é, secretário? Então, por favor, uma salva de palmas para a gente não perder tempo. Décio Padilha. Décio, boa sorte na sua apresentação. Obrigado. Meu amigo Api, mais difícil de aprovar essa reforma é apresentar em 15 minutos a proposta de governadores e secretários. Vamos tentar. Boa noite a todos, boa noite ao meu amigo Drayton, boa noite ao meu amigo Api, deputado João Roma. Prazer em almoçar e agora jantar com Vossa Excelência, que nos ajudou bastante na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Federal. Um agradecimento especial a ele, a todos os meus amigos que estão aqui, empresários, autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Bom, vamos fazer um esforço aqui imenso. Uma apresentação de 60 slides ficou transformada em 12. Vamos tentar aqui. Esses são os princípios que balizaram o nosso estudo. Princípios esses que já estabelece deputado Silvio Costa. Muito obrigado também pela receptividade na Câmara e parabéns pelo trabalho da reforma da Previdência. Com relação, Tadeu Alencar ainda está aí, meu amigo Tadeu Alencar, um grande abraço também, meu congressista. Dentro desse princípio balizador, eu queria que a gente observasse o último, de não aumentar a carga tributária, lembrando que a carga tributária ela não pode ser objeto de uma simples decretação de Constituição. A carga tributária ela é proporcional ao tamanho do Estado. Só há de se falar em reduzir de 32,5% a carga tributária atual para 27,28% se o tamanho do Estado for outro. Então, o debate não é simplesmente reformar imposto sobre consumo ou patrimônio e renda, e sim o tamanho do Estado. Então, não adianta a gente ir para um discurso simples de reduzir carga tributária. A gente vai aperfeiçoar dentro de simplificação, lembrando que simplificação não só do ponto de obrigações principais, também acessórias. A gente vai ter uma sistemática de apuração por estabelecimento, pagamento centralizado, em que com apenas um DAF se resolve todo o processo. Padronização, legislação através do Congresso Nacional. Princípio de destino puro, que acaba a guerra fiscal em virtude de que o ICM, o velho ICM, sempre lembrar que ele é de 71. Esse S é a amplitude de base de cálculo colocado na Constituição de 88, mas o ICM é um imposto em que ele é, por dentro, a sua não cumulatividade é mera literatura, ele não só tem 10, 15 alíquotas, ele tem uma centena de possibilidades de carga efetiva, em virtude de redução de base de cálculo e outros mecanismos. Então, o ICM ele é hostil a qualquer bloco de mercado, seja europeu, seja o NAFTA. Ele não foi configurado há 47 anos atrás para se fechar bloco comercial internacional. A gente tem que reformar mesmo. A nossa proposta, ela substitui 3 tributos federais, um estadual e um municipal, no único tributo de valor adicionado. E criamos um tributo seletivo, o qual será monofásico e constitucionalmente previsto em cima de munições, a parte de bebida alcoólica e também a parte de cigarros, né? Tabagismo. Muito importante essa questão referente à matriz de responsabilidade do tributo. Ou seja, esse tributo ele vai ter a participação de estados e municípios plena, através de capacidade legislativa de não só participar, mas fiscalizar, definir a alíquota e participar do comitê gestor. No caso específico da União, a nossa proposta, a União ela apenas recebe a transferência de recursos. Existem países que têm essa situação, o Canadá é um exemplo a se estudar. E no caso específico de definição de alíquota, em virtude de um debate que o doutor Bernardo Api teve terça-feira com a gente, mexeu na cabeça dos 27 secretários e até quinta-feira estamos definindo se haverá uma fixação de alíquota através do Senado Federal para que a União
tenha essa fixação e a gente possa calcular melhor os fundos. A base de incidência é muito ampla. Hoje, você tem, dependendo do segmento, se é de atacado de alimentos, se é de serviço, se é fabril, entre 20% a 80% do faturamento anual de empresa em contencioso administrativo. Isso é muito grave, pois o ICMS ele é muito complexo. São 27 estados que praticam legislações diferentes. Só hoje, à noite, quando eu saí da sala do meu governador, eu deixei 4 decretos, uma lei, e amanhã eu vou assinar 5 portarias. São 540 atos por ano de ICMS. Impossível não errar. Eu que sou auditor há 25 anos, tenho dificuldade, imagine quem não é. E a base ampla, ela reduz muito a tensão federativa, os litígios, em virtude que você não vai ter mais a discussão se é mercadoria com serviço, é só serviço, é o anexo único, não é o anexo único. Você vai ter simplesmente bens tangíveis, a questão de bens intangíveis, a questão de cessão e licenciamento. O imposto ele é extremamente amplo e a gente vai reduzir bastante, não só o contencioso, mas também a questão jurídica. Aí vem o princípio da autonomia, porque a nossa proposta ela também tem o respaldo dos 27 procuradores gerais dos estados, em que a gente tinha que deixar a autonomia dos estados, e nela vem a possibilidade, pela legislação, pela Constituição, de se estabelecer uma única alíquota para que o Estado consiga transacionar no país. Lembre-se, hoje o ICMS eu posso ter mais de 80 cargas efetivas. Quando a gente diz cesta básica é 2,5 alíquota, não é 2,5 alíquota. 2,5 é uma carga efetiva, em virtude de mecanismos de benefício fiscal que a gente dá, dependendo do produto. Então, a gente só vai ter uma única combinação. Isso é uma redução imensa. Imagine no país todo e nos municípios. Você pode pegar, Ricardo Dantas está aqui, dependendo do segmento de ISS, você pode ter diversas cargas efetivas. Agora só poderá ter uma única. E a lei complementar nacional, ela vai definir esses limites para não ter guerra fiscal. Bom, dentro da regulação, aí vem a questão da uniformidade nacional, em virtude que agora não será mais legislação local que vai definir base de cálculo, que vai definir uma série de coisas do tributo, e a sua própria instituição. É uma lei no Congresso Nacional. Então, você aí vai ter um padrão nacional e não vai ter essa mudança diária que é o atual ICMS. Além disso, surge uma figura importante que é o Comitê Gestor, da onde, na nossa proposta, a União não está participando, e o ministro Paulo Guedes fez fortes críticas à PI. Durante essa semana, eu passei até para você, em diversos veículos, mas aqui estão os congressistas, vamos para dentro do Congresso Nacional debater. É a hora da União chegar junto. A União faz uma proposta, não conversa com os estados, não absorve o conhecimento de 27 estados, do Norte e Nordeste, Sul e Sudeste, sobre ICMS, vem com uma proposta que deixa a gente de fora. Isso não é um pacto federativo, nem um debate nacional. Isso é uma mera simplificação tributária. Além do mais, como foi dito aqui, o ICMS ele é um tributo que ele realmente não cria um bom ambiente de negócio no país. Tem que mexer nele. Sem mexer nele não tem reforma tributária. E aí vem a participação de estados, Distrito Federal e municípios na composição do comitê gestor. Realmente a União não está no comitê gestor, nem tem também a competência de fiscalizar ou fixar a alíquota. Se fixar, vai ser o Senado Federal. O comitê gestor ele é mais forte do que o atual CONFAS, ele tem mais atribuições, entre elas a atribuição ali de regular o nosso IBS e também de definir a fiscalização concorrente. A fiscalização concorrente é diferente da fiscalização compartilhada. Tanto os municípios e estados terão um corte de quais as áreas de competência para a fiscalização, respeitando o período de exercício. Não acaba com o Simples Nacional, pode-se continuar o Simples Nacional ou optar pelo regime do IBS. A diferença é que não vai gerar crédito, no caso, se o contribuinte quiser exclusivamente recolher pelo regime simplificado. Ele não ser cumulativo não é novidade, porque grande parte das propostas assim
o tratam. Mas essa mudança da cabeça de 27 secretários, você olhar de Henrique Meirelles ao secretário do Rio Grande do Norte, ao secretário do Rio Grande do Sul e do Paraná, dizer vamos acabar com crédito fiscal e vamos partir para crédito financeiro, eu digo a vocês, com 25 anos de carreira, é uma evolução imensa. É uma evolução que vocês não têm ideia. Porque eu acredito que vai ter reforma. Porque eu vi Henrique Meirelles, eu vi o secretário do Paraná, eu vi o secretário do Mato Grosso do Sul, todos eles convergirem em querer fazer a reforma. E pasmem vocês, todos os governadores do país também. Então, essa mudança de crédito, quem trabalha no dia a dia do fisco sabe a mudança que vai ser na vida dos contribuintes. Cada estado tem milhões e milhões e milhões de crédito retido dos contribuintes. Acabou o benefício fiscal, mas não é para ninguém entrar em pânico. Teremos outro instrumento orçamentário com subsídio financeiro e não mais renúncia do tributo. Bem mais moderno e mais eficaz do que a atual renúncia, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional. Regressividade, que é um problema grave de todo imposto indireto, que é imposto sobre consumo. Ele não olha a capacidade contributiva das pessoas. O pobre, o rico, classe média, quando adquire um produto sob consumo, ou seja, um imposto que ele não enxergue a regressividade, é fatal o problema de pobre pagar mais do que rico ou classe média. Como a gente resolve essa questão agora? Como a nota fiscal paulista, Alagoas implantou também, o próprio sistema do imposto de renda, a devolução através da criatura, do sujeito, do ser. Se ele só ganha até 1,5 salário mínimo, a gente tem o banco de dados dele e a gente vai devolver de acordo com suas compras. Não é uma devolução total, é uma devolução parcial, desde que ele comprove pelos nossos dados a sua condição frágil econômica. E estamos testando isso, está funcionando. Exportação, não há incidência, ponto. Acabou a guerra da Lei Candir. Na Constituição, não há incidência de exportação, ponto. Então, os exportadores estarão resguardados, protegidos pela nossa proposta. E ainda a manutenção do crédito. Escrituração e pagamento, como eu já falei, pagamento centralizado, único DARF. Não tem que ter a guia municipal, a guia estadual, a guia da União, é única guia pela internet, paga e resolvido. Por fora, todo mundo pensa que o ICMS é por fora, ele é por dentro. Ninguém aqui sabe a conta do ICMS. Eu posso calcular de 3 formas o ICMS numa operação interestadual. Então, agora acaba com isso e a gente vem com a transparência e realmente valor adicionado. Estou correndo, viu, Drayton? Eu sei que você está olhando para o tempo aí. Fundo de Desenvolvimento Regional. Como eu já expliquei, foi aonde conseguimos os votos de todos do Norte e Nordeste, também do Espírito Santo e de parte de Minas Gerais, que é o sertão de Minas Gerais. Então, o Estado de Minas Gerais também apoiou essa proposta, porque a gente assegura através do próprio percentual do tributo, de 3,6%, que vai direto para o fundo, não contingenciável, previsto na Constituição e dentro dos orçamentos. E de compensação de perdas, há 24 anos se tenta fazer uma reforma tributária. Faltou todo mundo aqui perguntar, como o Eduardo Leite, governador do Rio de Janeiro, perguntou quando eu acabei essa apresentação, que era bem mais longa. Ele olhou e disse, por que agora vai e não foi há 24 anos atrás? Porque a gente tem essa solução. Todos os estados produtores não votavam a reforma tributária porque se sentem inseguros em virtude do princípio de destino pleno. Eles são produtores, eles ganham hoje 7% na origem. E essa perda, como ficaria? Então, agora, com o nosso fundo de compensação de perdas, os estados produtores todos estão apoiando a proposta. E o imposto seletivo. O imposto seletivo ele é criado monofásico, dentro daqueles fatos geradores previstos na Constituição, que eu já falei, o porquê fechado. Porque se a gente deixasse aberto a PI, a União chegava no debate no Congresso e já colocava combustível, que é uma arrecadação imensa, achava pouco, colocava energia elétrica. O princípio da desconfiança mútua, os estados não confiam na União e a gente sabe que o risco era muito grande. Por isso que na Constituição, meu deputado Tadeu Alencar, deputado Silvio Costa, a gente já prevê isso, os 27 estados
em virtude do princípio da desconfiança mesmo, que senão ele viraria imposto arrecadador e não regulador, como é a proposta. Nossa transição, ela é muito parecida com a de Bernapi, de Baleia Rossi. A diferença são os 20 anos de transição para a questão da compensação. E aí vem também a solução definitiva para exportação, porque não se passa proposta por governadores dos estados exportadores que não traga essa segurança para eles. A União perde um pouquinho sim, deputados, ela vai perder um pouquinho sim. Dos 22,50 que é previsto para ela, vai entrando nessa parte a compensação pelas exportações. Então, é um desafio, tempo acabou. A Zona Franca de Manaus é o último slide, na nossa proposta permanece, e o que eu queria dizer aos senhores é que eu estou extremamente otimista. Conseguimos passar por 27 secretários de Fazenda, eles construíram essa proposta. Não é fácil colocar a cabeça de São Paulo junto com a cabeça do estado do Piauí, do estado do Mato Grosso do Sul com o Gasbol, e também estou muito otimista pelo que eu vi no Congresso Nacional. O que eu assisti do deputado João Roma, o que eu assisti dos deputados naquela comissão que Baleia Rossi estava lá, e o ambiente é de reforma, e de reforma ampla, de novo modelo tributário que se conecte com o mercado europeu e com o mercado norte-americano que está chegando aí, e não o VLCM e essa proposta da União, que é uma simplificação de valor adicionado com a criação de uma transação financeira para cobrir um buraco de desoneração de folha. Isso não é reforma tributária, me perdoe os deputados. Para quem está estudando tanto como os 27 secretários, isso é nada mais de que não tenham proposta, vou criar uma simplificação. Muito obrigado, boa noite. Muito bom.